Sejam todos bem-vindos. Eu fui convidada a apresentar um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Esse capítulo, faz parte, pelo título, Bem-aventurados os puros de coração, faz parte das bem-aventuranças que estão incluídas no Sermão da Montanha. É um discurso muito importante que Jesus nos deixou, de forma que a gente possa ter um foco de para onde caminhar, se nós quisermos ser melhores a cada dia e quisermos um mundo melhor para nós e para os nossos descendentes, digamos assim, para as pessoas que vão viver depois que a gente não estiver mais aqui. Esse capítulo se inicia com um fato muito corriqueiro. Sempre que Jesus ia falar, ele falava e muitas pessoas vinham ouvi-lo. Dentre essas pessoas chegaram algumas mães com seus filhos pequenos, crianças, e que queriam que Jesus desse a bênção para elas. E o que acontece? Os discípulos de Jesus, temendo que elas atrapalhassem a fala de Jesus, tentam evitar que elas cheguem perto de Jesus. Jesus, vendo tudo isso, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Então Jesus quis fazer das criancinhas um emblema dessa pureza de coração, E essa pureza de coração, ela é relacionada à simplicidade, à humildade, à falta de um pensamento egoísta ou de orgulho. Então, é um símbolo que Jesus usa para nos orientar. Então, quando Jesus toma essas crianças como emblema, o que acontece é uma coisa muito interessante, porque se nós, da doutrina espírita, que estudamos, pensamos que nós somos um espírito eterno dentro de um envoltório que hoje é esse, mas já foi outros, e a gente, então, é um espírito eterno dentro de um corpo perecível. Então, pode ser que nessas crianças possa haver um espírito muito antigo, um espírito que tenha feito poucas coisas boas ou até bastante coisas boas, mas pode ser um espírito antigo que tem questões a serem depuradas. Então, é interessante quando Jesus diz, ele sabia disso, Sabia que dentro de uma criança pode ter um espírito muito endividado, mas ele usa como símbolo. E eu acho que para a gente entender por que ele usa como símbolo, eu acho que é importante a gente entender um princípio muito importante, que é o princípio e o processo que está dentro da reencarnação, Então, se a gente pensar que essa oportunidade de eu estar dentro do meu corpo, de eu ter feito as experiências que eu fiz, tido a oportunidade de estudar, é uma oportunidade que eu tive, nessa encarnação. Então, a reencarnação, ela é uma oportunidade que a gente tem de fazer novas escolhas, da gente buscar, digamos assim, corrigir os rumos da nossa vida, mesmo sem saber o que nós fizemos antes, não é? Porque esse processo de reencarnação é um processo bastante complexo que implica em a gente esquecer, apagar da nossa memória o que nós fizemos, tanto de certo quanto de errado, O que se diz, porque o que a gente tem de certo fica com a gente para sempre. E é desse certo que a gente tem que a gente segue em frente, melhorando a cada dia, para poder ser espírito de luz lá na frente, Todos nós, todos, cada um, até o ser mais vil, um dia vai ser um espírito de luz. E isso
é nos dada a oportunidade pela reencarnação, né? Então, nesse processo da gente reencarnar, para a gente poder evoluir, principalmente moralmente, é que a gente recebe uma chance, digamos assim, de começar do zero, né? Começar do zero a nossa vida, sem lembrar o que fizemos antes, tendo que fazer novas escolhas a partir desse momento, né? Então a criança, como esse emblema, ela tem uma oportunidade, né, muito interessante. Por quê? Porque todos olham para a criança pensando num ser puro que tem toda a vida pela frente. Assim, a mãe, quando pega o bebê no colo, os avós, os tios, né, eles encaram essa criança com amor. E esse amor é o amor que vai poder dar à criança a oportunidade de fazer novas vivências, de ter novas orientações e de fazer novas escolhas no seu livre-arbítrio, não é? E eu acho que é interessante a gente lembrar de um detalhe, que quando Jesus diz: deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham, ele não está falando que eles sejam iguais às criancinhas, mas que eles sejam puros, que eles possam recomeçar do zero, que eles possam fazer novas escolhas, que nós possamos fazer novas escolhas, fazer um crescimento moral, enquanto espírito, aprender, fazer novos julgamentos. Enfim, é isso que Jesus está falando quando, para nós sermos semelhantes às crianças, né? Começar do zero, né? Eu acho que esse começar do zero é fundamental a gente lembrar disso, que nós temos oportunidade sempre de começar, sempre. Uma outra coisa que é tratada nesse capítulo, que eu acho que é importante para a gente lembrar, é quando Jesus fala do adultério. Em geral, quando se fala de adultério, a gente pensa em homem traindo a esposa traindo o marido, mas Jesus está falando muito além do adultério em si, né? Deste tipo de adultério, porque tem inúmeros adultérios que a gente pode fazer. Jesus diz assim, né? Nesse pedaço ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher com desejo já está fazendo um adultério. Ele já está dentro do seu coração com um pensamento que o desviou do caminho certo, né? Nós sabemos qual é o caminho certo, mas na hora que a gente tem esse pensamento e sai do rumo, a gente já está adulterando, né? Adulterar nesse sentido de fazer de alguma coisa uma outra, um desvio, né? Então, Jesus quer dizer, não é o ato em si, mas já o pensamento já provoca um adultério, né? É como que se a gente fosse sucumbir às tentações. Mas eu acho que é super importante a gente lembrar que as tentações, elas estão aí e elas têm um papel na nossa vida, né? Se a gente pensar nisso que eu falei um pouco atrás, sobre a reencarnação, a possibilidade de começar do zero, e a gente lembrar que a tentação vem para a gente poder fazer novas escolhas, para a gente poder refletir e pensar, devo ou não devo? Então é importante ver que o papel das tentações, ele é fundamental na nossa vida, porque ele vai mostrar qual é o caminho que nós estamos escolhendo, né? Na nossa evolução, a gente tem que aprender que a gente tem que ser mais brando, mais paciente, ter mais respeito por aqueles que pensam diferente de nós ou fazem diferente de nós. Nós temos que nos desenvolver para ser puros do coração e para não fazer um adultério da nossa vida. Nós temos que ser mais éticos. E os princípios sobre certo e errado já estão plantados dentro de nós, na semente divina que está dentro de nós, né? Essa centelha nos encaminha. A gente pode seguir esse impulso que vem, ou a gente pode melhorar, né? Esse impulso de melhorar, ou a gente pode persistir no erro.
Lembrando que depois a gente tem um novo recomeço, a gente sempre tem a chance de começar de novo, né? No Evangelho tem uma pergunta muito interessante que ela diz o seguinte: sofre-se as consequências de um pensamento mau, mesmo que não tenham o efeito, que a gente não faça o mal, tem as consequências. E então eu acho que nós podemos pensar numa questão bem interessante, né? É o processo de uma tentação, né? E aí a gente pode sair da linha ou não. E aí vamos ver quais são as consequências, vamos pensar juntos, né? Vamos dizer, por exemplo, que eu encontre uma sacola na rua, uma sacola de supermercado, reforçada. Eu encontro ela, olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém. E eu vou até a sacola, eu olho dentro da sacola e ela tá cheia de notas graúdas, né? Agora nós temos a nota de 200, então tá cheia de notas de 100 e de 200. Então naquela sacola tem muito dinheiro, né? E eu posso estar passando por dificuldades, não é? E aí eu tenho algumas opções, né? Eu posso pensar assim, vai me ajudar a resolver muitos problemas que eu estou vivendo em casa, né? Mas aí eu paro e penso, nossa, mas alguém pode ter esquecido essa sacola em algum lugar e deve estar preocupada. E essa pessoa preocupada, provavelmente ela vai vir aqui. Então eu vou ficar cuidando dessa sacola, não vou fazer nada, não vou pegar o dinheiro. Diga se não passou um pensamento pela minha cabeça. Ai, nossa, vai resolver um monte de problemas. Mas aí já vem um outro pensamento que diz, olha, isso não está certo, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de alguém e ele deve estar sentindo falta. Essa é uma possibilidade. Então, na segunda possibilidade, o que eu posso? Eu posso dizer, nossa, essa sacola cheia de dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Então eu pego a sacola, olho para um lado, olho para o outro, já vou saindo para levar para minha casa, quando eu vejo uma pessoa chegar correndo e ela diz, ai, graças a Deus que você pegou a sacola, meu pai é idoso, ele estava levando dinheiro para poder pagar algumas dívidas que nós temos, e ele só acredita em dinheiro vivo, ele não acredita em cheque, em cartão, essas coisas. Ai, graças a Deus que você pegou essa sacola, agradeceu muito, pegou a sacola e levou. E o terceiro caso, eu simplesmente vejo o dinheiro e digo, nossa, alguém deve estar muito preocupado atrás dessa sacola com todo esse dinheiro. Eu vou fazer o possível para encontrar o dono dessa sacola e desse dinheiro, não é? Então você tem 3 posicionamentos aqui. O primeiro teve um pensamento, nossa, como isso vai ser bom, vai resolver meus problemas. Mas na sequência, ele já tem uma segunda reflexão que diz, não, esse dinheiro não é meu, então vamos ajudar a encontrar. O segundo sabe que o dinheiro não é dele, mas resolve levá-lo mesmo assim. E só não consuma, por quê? Porque chega a filha do dono do dinheiro. E a terceira possibilidade é eu nem pensar em que isso vai resolver meu problema, porque eu entendo que esse é um problema da pessoa que perdeu esse dinheiro. Então você vê, esse terceiro que nem passa pela cabeça ficar com dinheiro, ele já está com esse pensamento dentro dele e já está numa evolução melhor do que o primeiro, né? Que pensa em fazer uso do dinheiro, mas na sequência para e diz, não, esse dinheiro não é meu, eu não mereço. E então esse é um espírito que já está em evolução, ainda não está no nível desse terceiro, mas está caminhando. E esse do meio só é impedido se apropriar do dinheiro porque chega o verdadeiro dono. Então, para esse ainda falta viver mais coisas nesse mundo para poder fazer novas escolhas, não é?
Então, são graus de evolução diferentes que cada um de nós vivencia. Então, a pureza do coração vem disso, quer dizer, eu já ter dentro de mim o que é certo e errado e prosseguir nessas escolhas. E se eu não prosseguir, eu estou talvez num caminho de evolução. E se não estou mais atrasado, mais básico, né, nessa evolução, eu vou ter que ter vivências para poder chegar nesse nível mais tarde. Um outro aspecto, né, desse pureza de coração, do tema, né, bem-aventurados os puros do coração, é uma passagem em que se fala das mãos lavadas. Os discípulos todos comendo e as pessoas olhando para eles dizendo assim, nossa, eles não lavaram a mão antes de comer. E chegam a perguntar para Jesus, ué, por que esse pessoal que acompanha você não lava as mãos? E Jesus responde que mais importante não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. Então, Jesus quis dizer que essa aparência sobre mãos limpas, roupas de moda, são menos importantes do que o que você traz dentro do coração. Aquilo que vem dentro do seu coração faz parte dos seus sentimentos e está ligado aos seus pensamentos, né? Então, a pureza de coração está ligada a isso. E acho que é importante a gente lembrar que essa questão de pureza no que nós sentimos, no que nós pensamos, se a gente não tiver esse cuidado, o que pode acontecer? Nós podemos ter doenças tanto físicas, né, gastrites, etc. e tal, então doenças que têm a ver com esse esforço de mostrar uma coisa para os outros, né, e isso não está de acordo com a gente, com o que nós sentimos. Então, essa é a verdadeira pureza de coração. E uma outra parte que eu acho que é importante da gente abordar, que é o pedaço aqui nesse capítulo 8, em que ele fala sobre os escândalos. Que os escândalos, o que é um escândalo, né? O escândalo é algo que acontece e que tem uma reverberação na sociedade ou no grupo que você pertence, né? Então, tem um pedaço que eles dizem assim, se você provoca o escândalo com a sua mão, corta a mão, porque é melhor você entrar no céu com uma mão só do que com uma mão com a qual você tenha feito alguma coisa que provocou o mal para uma outra pessoa. A mesma coisa ele fala sobre o olho, que se com o olho você provocou o escândalo, que é melhor você arrancar esse olho e entrar só com um olho no céu, porque mais vale entrar no céu com um olho só do que com um olho que provocou escândalo. Então é assim, se a gente vê alguma coisa e essa coisa tem a ver com outra pessoa e a gente resolve falar para uma terceira pessoa aquilo que a gente viu, que não tem a ver com a nossa vida, que não vai ter efeito para ninguém mais, mas só para aquela pessoa, por que é que eu vou provocar um escândalo com o que eu vi? A gente tem que sempre pensar, né, o que é que eu vou falar? Vale a pena eu falar? Vale a pena eu mostrar alguma coisa de outra pessoa? Ou não? Muitas vezes não vale, né? Eu acho que tem um pedaço no Livro dos Espíritos que diz que se a gente vê uma pessoa fazer alguma coisa que não está certa e isso tem efeito só para ela, que é melhor a gente ficar calado e guardar para nós. Talvez valha a pena a gente falar se o que ela está fazendo de errado tem a ver com fazer mal para toda a sociedade, não é? E nisso que Jesus usa uma expressão muito forte, né? Eu acho que assim, muito forte, que é quando ele diz que muitas vezes nós somos como os túmulos caiados, né? Foi pintado de branco por fora, então ele está todo limpo, mas dentro de um túmulo, o que você tem? Você tem um corpo em putrefação, apodrecendo. Então, o que nós devemos tentar ser dentro de nós, também caiados, né? Claros, luminosos. Essa é a nossa busca da pureza de coração, né? O que eu acho que é importante, né, para finalizar, eu acho que é assim, a gente pensar
Então, na pureza das crianças que a gente estava falando lá no começo, nesse processo que é poder reencarnar com esquecimento, sem lembrar as coisas que nós fizemos. Porque se a gente lembrar que talvez eu seja a mãe de uma pessoa para quem eu fiz muito mal, e que esse meu amor tem que fazer com que essa pessoa que tem algo contra mim possa transformar isso que está dentro dela em algo melhor, em um sentimento bom para comigo, é uma bênção, né? E eu só vou poder fazer isso se eu tiver o esquecimento. Então, a oportunidade que nós temos na reencarnação de fazer o nosso melhor, de procurar nosso desenvolvimento, é precioso demais. Então, que a gente aproveite, né, essa oportunidade de estarmos vivos e poder fazer escolhas todos os dias, começar do zero sempre. Então, é assim, o convite que eu faço como reflexão para todos nós vamos acertar agora? Vamos olhar para dentro da gente e ver o que eu sinto. Reconhecer o que eu sinto, às vezes não é uma boa coisa. E vamos, então, lutar para que esse sentimento, esses pensamentos que eu tenho possam se transformar conscientemente em outra coisa. Então, esse é o convite que eu faço. Vamos olhar para nós e falar, eu tenho uma nova oportunidade e vou aproveitá-la. E é isso, então, a mensagem que eu quis passar. E agradeço muito a oportunidade e espero que vocês gostem também. Salve!